Boa noite a todos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus estejam com todos nós hoje, nessa Casa do Caminho. Que cada um que chega aqui receba as bênçãos que vêm direto de Deus, do seu coração. Então, agora eu vou pedir para que todos fechem os olhos, sentem-se confortavelmente, sintam a sua respiração, sintam a energia boa e a paz que vem deste lugar, que foi preparada antecipadamente pelos nossos irmãos de luz. Pai, nosso Criador, estamos aqui, os teus filhos, em busca de ti, em busca da boa nova do nosso Mestre Jesus, o doce Rabino da Galileia. Que o amor que Jesus nos ensinou, o amor fraternal, o amor de irmãos, nos mova todos os dias. Que a caridade seja parte do nosso caminho. E que as dores, aqueles sofrimentos que trazemos no nosso corpo físico, na nossa alma, no nosso coração, sejam aos poucos dissipados com essa doutrina que explica e que consola. Que hoje possamos sentir o envolvimento das asas dos nossos anjos guardiões com o seu amor, a aquecer os nossos corações e tirando de nós toda angústia e tudo aquilo que não nos traz paz. Que seja uma excelente palestra para todos e que assim seja. Boa noite. E o tema que nos reúne hoje, de uma maneira geral, é sobre iluminação interior, né? Com o título de um capítulo que se chama Os Irmãos entre si. É a nossa reflexão deste momento. E quando nós falamos em iluminação, nós não estamos falando de uma iluminação principalmente externa, né? Nós não estamos falando de algo tão grandioso, nós estamos falando da iluminação que acaba fluindo de dentro, ou que deve fluir de dentro de cada um de nós. E porque às vezes as pessoas pensam que iluminação deve ser algo grandioso, algo muito místico. E não é assim. Iluminação deve ser algo até um tanto sereno, né? Algo principalmente com uma leveza, mas que ela brota de dentro para fora de cada um de nós. E tem uma frase que Jesus falou, dizendo o seguinte: vós sois a luz do mundo, onde que está dentro do texto de Mateus. E essa luz, de certa forma, ela já existe e é muito fácil às vezes da gente encontrar, que é através da oração. Ali inicialmente, né, a gente faz uma prece e a gente já se sente mais harmonizado, né? E muitas vezes também é assim dentro do nosso lar. Quando a gente adquire o hábito de orar, a gente vai se sentindo iluminado. Eu me lembro que eu tive um relato um tempo atrás de uma pessoa que ela disse assim que ela orava, mas não sentia nada, né? E era uma fase que ela não estava legal. E aí ela disse assim, como num passe de mágica, né? Depois de algum tempo ela orando, e ela dizia assim, eu comecei a sentir como se fosse uma luz tão grande que vinha de dentro do meu coração. E esse é o milagre, né? Que a gente diz da oração.
E essa luz, então, de amor que existe através da oração é o primeiro passo que a gente muitas vezes já começa ali ao acordar para iluminar o nosso dia. E muitas vezes também essa luz, ou às vezes até essa questão, como eu comentei, da vontade de orar, fica abafada entre nós. Algumas vezes pelo nosso egoísmo, às vezes realmente pelas nossas tristezas, né, amarguras que a gente fala, pelo orgulho e até mesmo pela impaciência, como esse relato que eu comentei de uma pessoa conhecida, né? Tanto é que ela falou, ó, depois de algum tempo fazendo isso que eu fui sentindo. Algumas pessoas às vezes não esperam esse tempo, né? Elas acham que vai ser tudo momentaneamente. E a doutrina espírita, ela recorda que trazemos dentro de cada um de nós essa centelha divina. Mas é lógico que ela precisa ser alimentada. É como uma semente que a gente precisa ali regando, cuidando com muito amor, né? Com muita água, para que ela vá se fluidificando, para que ela vá aumentando até encontrar a perfeição. E a iluminação, ela não é distante, ela é um processo gradual que vai vindo ali devagarinho e ela depende muito da nossa escolha de querer buscar esse caminho. A gente sabe que no decorrer da vida a gente tem muitas escolhas, né? E essa questão de estar num caminho de luz é uma escolha de cada um de nós. E o texto, né, que tem esse título, Os Irmãos Entre Si, que ele é do livro, né, da Joana de Ângelo, psicografada pelo Divaldo, que tem esse título como um dos capítulos, ele nos mostra que essa grande oportunidade de iluminação que a gente tem, ela começa dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com essa relação, principalmente com esse parentesco que a gente chama entre irmãos, que é esse convívio. Só que não há, quando a gente fala em irmãos, eu não estou falando só em irmãos de sangue, né? Mas todos os irmãos que vão se conectando conosco no decorrer da nossa vida. Muitas vezes, é lógico, começa lá na nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos irmãos. Antigamente era comum ter muitos irmãos, né? Hoje, consanguíneos, hoje as famílias estão ficando menores. E a família é um laboratório de alma, ou seja, é ali que a gente vai treinar e vai aprender. Eu brinco que eu tenho, né, 9 irmãos, né, então a minha mãe teve 10 filhos, e aí eu digo assim, que o maior aprendizado meu começou dentro da minha própria casa, porque eram muitas pessoas, então eu já tive muita oportunidade de treinar desde criança, né, e hoje as famílias estão ficando menores, né, menos filho, e aí a gente vai tendo oportunidade de treinar com primos, com vizinhos, com colegas, né? Vai aumentando, é o mesmo número, talvez, em quantidade, mas talvez não são irmãos de sangue, que é isso que o texto fala. Porém, quando estamos ali na nossa família, com os laços consanguíneos, muitas vezes a gente está comprometido com o passado. A maioria das vezes a gente vem com espíritos simpáticos, com espíritos que a gente tem afinidade. Outras vezes são espíritos que a gente tem aprendizado, ou seja, a gente tem que curar feridas que ficaram no passado. Quem nunca viu, às vezes, os irmãos, às vezes que são muito diferentes, ou às vezes que não se dão, ou às vezes até que brigam, né? São esses espíritos que a gente tem coisas para resolver.
Eu me lembro que eu aprendi isso muito cedo na minha família, né? Muitos irmãos, é lógico que eu fui percebendo que alguns nós éramos mais simpáticos, outros nem tanto e outros talvez muito mais distantes. A partir do momento que eu fui aprendendo, eu fui entendendo a importância da gente fazer esses aprendizados ou mesmo fazer essas curas, fazer essas aproximações, porque com certeza, se viemos como irmãos, é porque precisamos conviver e ter este aprendizado. Ou seja, o quanto Deus é grandioso e nos dá essa oportunidade da gente começar a resolver ou começar a fazer as pazes desses espíritos dentro da nossa própria família, e com isso a gente vai externalizando as pessoas que a gente vai se encontrando. Ou seja, esses conflitos que a gente tem às vezes com irmãos é para que a gente resolva. Se vocês têm conflitos com algum irmão, pensem a importância de resolvê-los enquanto vocês ainda estão aqui. E tudo isso é lógico, que é providência divina. É pelo amor de Deus que a gente consegue esta oportunidade de aprendizado, porque a nossa família, ela não é por acaso. Ela veio para nos ajudar a evoluir e muitas vezes é através dessas curas que estamos progredindo. E cada relação, cada relacionamento difícil é uma lição, é um aprendizado, né? Cada desafio é uma oportunidade da gente iluminar-se. Eu me lembro que na minha casa eu tenho um dos meus irmãos que é bem mais velho e a gente brincava, a gente dizia, a gente diz até hoje, né? Ah, mas tu é muito chato, né? E aí, e uma das coisas que a gente sempre brinca com ele, que ele incomoda todo mundo, né? E em termos de pensamento, a gente brinca, pô, minha mãe tem 80 anos, né? E aí a gente diz para ele assim, ah, a mãe tem 80, mas tu já tá chegando no 110. Porque ele tem uma visão muito mais antiga que a minha própria mãe. E ao mesmo tempo a gente está sempre junto. Ou seja, a gente com as nossas diferenças aprendeu essa questão de conviver e ter essa aceitação, né, e o respeito que a gente precisa para essa convivência. Quando a gente para olhar para algumas obras básicas, né, em relação aos fundamentos do Espiritismo, lá a gente encontra, então, dentro do Evangelho, no capítulo 14, que os laços de família não se limitam à vida terrena, né? Esses laços, eles nos acompanham ao longo das encarnações. Tanto é que, deixa eu pegar, se a gente olhar, deixa eu falar para vocês aqui. Este capítulo, o título dele, ele vai dizer: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É o título do capítulo. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. Então, esse capítulo, ele começa dessa forma e ele vai falando também quem são meus irmãos, né, que não é só os de sangue todo. Então, ele fala dessa importância dessa relação familiar, que a gente aprenda, que a gente se fortaleça, para que a gente progrida também como família. E no livro do Espiritismo, temos as questões de 774 e 778, que fala dos benfeitores espirituais, onde eles nos ensinam que a vida social ela é necessária ao nosso progresso. A família é um dos meios mais eficazes para o aperfeiçoamento moral. Tanto é que a questão, essa primeira ali,
que está dentro dos laços de família, há pessoas que, vendo os animais abandonados, suas crias, conclui que entre os homens, os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais, e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: o homem tem destinação diversa da dos animais, porque, pois sempre querer identificá-lo com eles, nele há outra coisa além da necessidade física, a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. Que belo, né? É ali que começa o nosso treinamento, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E na questão 938, afirmam com clareza: família é o campo abençoado que mais facilmente aprendemos a amar. E uma das orações diárias, a prece diária, que eu acho bem importante a gente fazer, é o agradecimento pela nossa família. A perfeição da nossa família, com todas as suas imperfeições. Porque o quanto aprendemos com ela, ou quanto podemos progredir através dela. E Jesus nos ensinou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Né? Então Deus diz que todos são seus irmãos. Portanto, família não é só sangue, né? Família é uma missão, é um aprendizado, é uma oportunidade que temos de sermos seres mais fraternos, é uma oportunidade de fraternidade. Mas, meus irmãos, é na dificuldade que somos mais chamados a iluminarmos. Né? Ou seja, às vezes naquela família que tá tudo bem, tá tudo bom, é legal, né? Mas às vezes naquela família com dificuldade, às vezes até de relacionamento, é que a gente vai ter que ter um esforço maior de aprendizado. A gente tem que ter um querer mais, né? A gente tem que se esforçar muito mais para que a paz, né, para que esse encontro de irmãos realmente se torne algo fraternal. Eu trouxe aqui, né, quem não conhece as histórias dos irmãos que brigam desde cedo, né? E, e eu conheço uma pessoa que, eu conheço os dois irmãos, eu acho os dois fantásticos, e eles não se dão. Eles não se dão. E um deles me disseram assim: Silene, nem quando a gente era criança, né? E hoje eles já são adultos, né? Na faixa de 30 e poucos anos, e eles não conseguiram ter essa conexão fraterna. E para mim, que olho de fora, né? Eu acho duas pessoas tão fantásticas, os pais tão fantásticos, né? Os dois, assim, não teria nada para falar de nenhum nem de outro, né? E tanto é que eu disse, gente, eu acho tão estranho, vocês são tão legais, como é que vocês não conseguiram buscar essa conexão? E aí eles disseram, não sei, eu acho que a gente não vai conseguir, né? E, e vários de nós conhecem casos assim, né? De pessoas, às vezes, que não conseguiram. Isso é ruim. E, às vezes, por pequenas diferenças, né? Ou por pequenos atritos, né? Que um ou outro foi deixando aumentar no seu cotidiano esse desencontro. E a reencarnação, ela nos reaproxima, ela nos aproxima aonde que a gente tem coisa para resolver e para aprender. E a Bíblia nos traz exemplos preciosos, né? Como a questão do Caim,
e Abel, que todos nós conhecemos essa história, que foi gerado então esse conflito pelo ciúmes, né, pelo egoísmo que acabou causando esses males. José e seus irmãos que venderam, né, como escravo por inveja e que depois, mais tarde, né, muito tempo depois, eles reencontraram nele o perdão. E essas histórias, então, o que elas nos dizem? Que esses conflitos, eles não são novos. Eles sempre existiram, eles existem e amanhã ainda vão existir. E o que cabe a nós é fazer a nossa parte dentro da nossa própria família, é mover pelo menos os nossos conflitos para que tenhamos aprendizado e consigamos estreitar esses laços, né? De cada desavença, cada dificuldade na família é uma oportunidade, talvez, da gente fazer uma ligação ali e retomar esses laços fraternais. E na prática, como é que a gente faz isso? O que a gente pode fazer para acender essa luz interior? Como é que a gente pode trabalhar dentro de cada um de nós? O Evangelho no Lar, por exemplo, que é uma vez por semana, é uma oração, uma leitura, onde fortalece os nossos laços, então uma oportunidade para a gente fazer o Evangelho em família, com a nossa família, com os que estão ali dentro da nossa casa, do nosso quadrado, né? É uma oportunidade da gente se reunir. Uma oração pelos irmãos difíceis, uma oração quando esses laços não estão estreitos, para que Deus nos ilumine e fortaleça esses laços na nossa família. Uma escuta amorosa é o escutar sem julgar, simplesmente pelo ouvir e tentar entender. É ser caridoso, né? Uma caridade silenciosa. São pequenas atitudes, muitas vezes sem alarde, sem fazer, sem anunciar no microfone às vezes, né? É a gente fazer um movimento mais silencioso. E uma reforma íntima diária, que começa com as nossas pequenas ações, na verdade, e às vezes começa com as nossas primeiras ações no nosso dia a dia. Se nós tivéssemos uma meta diária de desenvolvimento humano, nos ajudaria. O que é isso? É eu começar ali na minha família, é eu cumprimentar a pessoa lá quando eu pego um ônibus, é cumprimentar as pessoas lá no meu trabalho, é fazer pequenas ações com os que estão próximo. E não aceitar provocações, né? Tentar se calar, ouvir, ao invés de revidar. E a iluminação interior, ela só é completa quando a gente expande, quando a gente vai além, quando a gente ultrapassa, às vezes, até o limite da nossa própria casa. E aí vai para o desconhecido, vai para aquelas pessoas que às vezes a gente encontra na rua. Iluminação não é um lembrete, né, que eu iniciei falando. Iluminação não é um clarão que vem de fora para dentro. Não, é algo pequeno que começa pequeno, mas que ele vai transcendendo de dentro para fora de cada um de nós. É a paciência com o irmão difícil, é a escuta, é a calma, é a tranquilidade que a gente vai desenvolvendo com os nossos. Todos somos irmãos perante Deus, todos, né? E todos nós estamos reunidos aqui para tentarmos sermos pessoas mais fraternais, mais caridosas e que possamos sair daqui hoje com uma missão, né? De que nós podemos e que nós devemos e que nós vamos conseguir acender essa luz interior dentro de cada um de nós, começando com as pequenas ações.
até nós transcendermos em amor, em luz, que isso se espalha aonde estivermos. Combinado? Vamos fazer o nosso pouquinho, regar a nossa plantinha? E assim a gente conclui então a nossa reflexão dessa noite. Peço para que fechem os olhos, né? Sintam-se à vontade, elevem o seu pensamento a Deus e a Jesus e que principalmente estejamos agradecidos por esta reflexão. Dai-nos, Senhor, coragem para reconciliar a paciência, para compreender humildemente, para servirmos, Senhor, e amor para iluminar. Que as nossas famílias ainda frágeis e imperfeitas sejam escolas de luz, escolas de amor, escolas de amizade, e que possamos levar adiante a tua mensagem, Senhor, sendo irmãos um dos outros, sem todas as situações da vida, e que principalmente que a gente não dificulte a aproximação dos nossos irmãos. E que assim seja, e que assim será.